Olá, gente. Desejo do fundo do meu coração que você esteja bem. Quando eu penso em adversidades, momentos difíceis, eu me lembro sempre de um texto que me marcou muito, me marca muito, de uma experiência que Jesus teve com seus discípulos. Jesus entra no barco e convida os discípulos a cruzarem o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Acontece que lá, numa certa altura, o vento bateu muito forte e as ondas começaram a crescer, bater contra o barco, e a água começou a entrar no barco, e os discípulos começaram a ter dificuldades para a navegação. O fato é que, em meio a tudo isso, Jesus estava deitado numa almofada, num travesseiro, no canto do barco, e descansava depois de um dia estressante de trabalho. Deixa eu ler o texto para você, só para você ver como as coisas aconteceram. Isso está registrado em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça numa almofada. Cheios de inquietações, eles o acordaram, bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então ele repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se. O vento parou e houve uma grande calma. Ele perguntou-lhes: Por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm confiança nenhuma em mim? É interessante observar isso porque, vamos voltar aqui ao cenário. A embarcação, os discípulos, Jesus no mesmo barco. O vento batendo forte, o mar batendo forte contra aquela embarcação, a água entrando para dentro. Os discípulos se inquietando e Jesus calmamente repousava na sua almofada. Olha que curioso, porque eles estavam dentro do mesmo barco. Você sabe o que acontece aqui? Entra uma coisa chamada instinto de sobrevivência, ou então aquela necessidade de estar no controle da situação. É uma luta na mente da pessoa entre aquilo que é razoável, racional, e Jesus faz um apelo para aquilo que deveria ser a fé. Então há uma briga aqui na mente da pessoa entre o que é razão e o que é fé. Mas pense bem, eles viram que o vento era forte demais. Estou lembrando a você que havia pelo menos, naquele barco, pelo menos 3 profissionais de pesca. Eles sobreviviam das águas daquele mar, eles conheciam as águas, conheciam as limitações daquela embarcação, portanto não eram todos simplesmente inaptos. Mas eu penso que os 3 que conheciam o mar os perigos, já eram justamente aqueles que estavam contagiando os demais, porque eles sabiam do problema, e a fé não era suficiente para lidar com aquela luta pela sobrevivência. Poxa, às vezes nós estamos enfrentando situações difíceis, situações que fogem ao nosso controle. E olha aqui o que estava sendo construído. Você vai concordar comigo? Às vezes as coisas começam como um desconforto em relação à situação. As coisas não estão bem ao nosso redor. Dali passa para a preocupação. Dali nós vamos para a angústia, e da angústia nós vamos para o desespero. O que Jesus está falando é que não poderia ter desencadeado essa falta de paz interior, você entende? Jesus está dizendo que para nós não chegarmos ao desespero, nós precisamos exercitar a fé mais do que a razão em certos momentos. Eu gostaria de convidar você a refletir um pouquinho sobre o que Jesus fez. Jesus fica em pé naquele barco, acalma o mar, faz com que o vento cesse, e ali os discípulos tiveram uma grande oportunidade de não somente conhecer o poder de Jesus, ter uma experiência viva a respeito da pessoa, do poder de Jesus, do interesse que ele tinha por aquelas pessoas. Então esse é o desafio para nós. Perceber que as oportunidades, quando nós colocamos fé na pessoa de Jesus, nós vamos conhecer o seu poder e o interesse que ele tem por nós. Pense nisso, que Deus te abençoe, e eu desejo que você fique em paz, na bênção
na paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.